paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos aqui no templo da Assembleia de Deus do Ministério Apologético, na cidade de Colina. Estamos no novo endereço agora e o Senhor tem preparado aqui um lugar mais amplo, né? Mais bem localizado na entrada principal da cidade. Estamos agora na Avenida Luiz Lemos de Toledo, 756. Então, aqui é um lugar bem mais localizado, bem mais amplo, para a gente desenvolver o trabalho para a expansão do Reino de Deus. Eu quero te convidar nesse momento para a gente abordar um assunto aqui de muita relevância, sobretudo pelo fato de que nós estamos vivenciando os dias de campanha política. E eu quero... O ano passado eu fiz um vídeo, ano retrasado, sobre o cristão e a política. Eu quero fazer aqui uma segunda versão desse vídeo. Quero convidar você primeiramente para que a gente possa ler um texto na Palavra de Deus, que eu li também no primeiro vídeo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 18. Eu quero ler só o versículo 36. Diz assim, a santa, bendita e eterna Palavra de Deus. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Palavras do Senhor Jesus, quando ele está diante da maior autoridade secular lá na Judéia, que era na província da Judéia, na província romana, o representante de César ali, que era o governador Pilatos. Olha o que Jesus responde para essa autoridade, para o governador da Judéia, quando Jesus é indagado, ou quando Jesus é inquirido se ele era rei ou não. Jesus vai dizer para ele, olha, o meu reino não é deste mundo. Porque Pilatos, ele tinha uma pretensão de que ele tinha poder sobre Jesus. E Jesus ainda vai falar para ele, você não teria nenhum poder sobre mim se do céu, do meu Pai, não fosse deliberado. Porque Jesus estava se entregando, ninguém foi lá prender Jesus à força, haja vista que em outros momentos Jesus ocultava, se passava pelo meio da multidão e não era preso, porque não era o momento ainda. Nesse momento ele estava se entregando. E o que Jesus está dizendo aqui, ao dizer que se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue, né? Agora, o meu reino não é daqui, por agora. Por que ele estava falando? Porque o reino mileniar, quando se instalar o milênio aqui na terra, então Jesus governará aqui nessa terra. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu quero abordar aqui, mais um pouquinho, nós estamos aí às vésperas das eleições, e eu estou pensando seriamente em anular o meu voto, olhando para o cenário muito negativo, né? Observando que nenhum desses candidatos me traz confiança para votar, para depositar o meu voto. E mais uma coisa, eu sou apolítico, apartidário, mas eu respeito aqueles que votam, aqueles que exercem o direito de cidadania. É um direito de cidadania, um direito e um dever. E eu posso anular o meu voto sim. Agora, o que eu estou observando nesses dias, no primeiro vídeo eu falei sobre voto de cabresto. Pastores que levam a igreja para um balaio de gato e querem obrigar a igreja, goela abaixo, através de voto de cabresto, a votar nesse ou naquele candidato. Eu quero ratificar o que eu falei no primeiro vídeo, há 2 anos atrás. A igreja não apoia ninguém. Eu, como cidadão, posso apoiar quem eu quiser e posso votar. A igreja não. A igreja, o nosso reino, ele é celestial, ele não é deste mundo. A nossa esperança é celestial. Então, a igreja, ela é como água e óleo, ela não se mistura com a política. Ok? Quero deixar isso aqui muito claro. Segundo ponto que eu quero enfatizar, asseverar aqui, é que é lamentável a quantidade de pastores e líderes cristãos que estão se envolvendo na política, na lama da política, né? A palavra política, na sua etimologia, ela é bem simples, ela significa colocar uma cidade em ordem. Tudo aquilo que nós fazemos, de um certo modo, nós estamos fazendo política, né? Colocando uma cidade em ordem, administrando alguma coisa. Mas o problema é a politicagem, né? E eu sei que muitos aqui não vão concordar comigo, como já tive críticas, né?
mas a crítica ela é bem-vinda desde que ela seja uma crítica respeitosa. Agora, o meu pensamento, à luz da palavra de Deus, é que o cristão, na qualidade de cidadão, por exemplo, um cristão, ele pode votar em quem ele quiser e deve, né? Se um cristão, um membro da igreja, quiser se candidatar a alguma coisa, por exemplo, aqui na nossa igreja, eu não vou ter nenhuma ressalva, desde que ele dê testemunho e que ele não se envolva nas mazelas da política, porque se eu souber que ele está envolvido, aí eu tratarei o caso dele como líder. Agora, o que me chama a atenção é que pastores estão se envolvendo, deixando o rebanho. Eu conheço pastores aqui no estado de São Paulo mesmo, que são pastores de igrejas, megas igrejas, com 30 mil membros, que estão se envolvendo nas mazelas da política, dando desculpa que eu preciso lutar pelos direitos da igreja. Isso é falácia, isso não é verdade. Não está lutando por direito de igreja coisa nenhuma, até porque a igreja vai ser arrebatada e esse mundo vai entrar no caos. Leis serão aprovadas que confrontam a igreja, sim, isso é bíblico, está vaticinado nas escrituras, senão as escrituras não se cumpririam. E em outros países já foram aprovadas leis de perseguição à igreja, só aqui no Brasil que não vai ser aprovado? Vamos pensar sobre isso. E a igreja de Esmirna é um grande modelo, quanto mais perseguida, mais aquela igreja exalava o perfume de Cristo e mais ela crescia. Agora, observe comigo. Eu estou pensando aqui no pastor Billy Graham, né? Certa feita, o maior evangelista do século XX. Chegaram ali uma comissão, foi até ele, uma comissão representando um dos partidos, dos dois partidos, que eu não me lembro se são os republicanos ou os democratas, e ofereceram a ele a condição de ser candidato a presidente dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo. E ele ganharia com certeza, as pesquisas diziam isso. Todavia, sabe o que o pastor Billy Graham respondeu? Eu agradeço pela confiança, mas vocês estão me rebaixando, porque não há um cargo mais nobre, uma função mais nobre do que ser ministro do Evangelho. Eu fui chamado, vocacionado e arregimentado para pregar o Evangelho e para resgatar almas do mundo, da corrupção do mundo e trazer de volta o seu estado original aos pés de Jesus. Esta foi a resposta do maior evangelista do século XX, o pastor Billy Graham, que nos deixou há pouco, voltou para as mansões celestiais. Então, um pastor, um ministro do Evangelho, é um homem divinamente chamado e vocacionado por Deus para ocupar-se das coisas espirituais, ok? Existem pessoas que são contra pastores ficarem integralmente na obra. É um outro ponto que eu ainda quero comentar. Pessoas que não têm nenhuma visão do reino de Deus, pessoas que não enxergam aquilo que representa o ministério, neófitos, precisam estudar o que é a palavra de Deus, o que é questões ministeriais, sobretudo o 1 Coríntios capítulo 9, quando Paulo faz uma defesa do seu apostolado no que tange a questões de salário e aí por diante, que é um outro assunto, né? Mas voltando aqui, se um homem de Deus foi divinamente chamado para pastorear ovelhas, né, do rebanho, é só a gente dar uma olhada em alguns textos, por exemplo, Atos 20, 24, Romanos 1, 1, 1 Coríntios 1, 1, 2 Coríntios 1 e 1, Gálatas 1 e 1, verso 15 também 16, Efésios 1 e 1, Colossenses capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo 1 e 1, 12 também, capítulo 2, versículo 7. Uma gama, uma série de versículos embasando aquilo que eu estou falando. Então, se você que é cristão, você vai, ou mesmo que você não é cristão, vai votar num pastor para qualquer cargo secular, qualquer cargo na política, você está prestando um desserviço ao reino de Deus. A verdade é essa, né? Porque caso de um pastor optar por dividir o seu tempo, por exemplo, no exercício do ministério, no exercício do seu mandato político, ele não obterá êxito, não tem como conciliar, porque o pastor, ele precisa estar 24 horas envolvido na obra de Deus. Ele não terá tempo para desenvolver nenhuma outra atividade, até porque muitos estão pregando e ensinando o povo de improviso, porque fica o dia todo envolvido em coisas seculares, coisas desta vida, embaraçados com as coisas dessa vida, pois chega à noite, ele vai de improviso no púlpito e fica dando comida de micro-ondas para as suas ovelhas. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui. Então, o pastor não pode estar dividido em suas obrigações. É a vontade de Deus que os pastores ocupem exclusivamente
da ministração da palavra de Deus e da oração. Então, reflitam nesse tema, pensem nisso, sejam conscientes na questão do voto, observem aqueles que têm os menos ruins, vamos dizer assim, aqueles que são menos ruins e que não apoiam mazelas como aborto, como liberação das drogas, como casamento de pessoas do mesmo sexo e assim por diante. Votem consciente, pensem nisso e não votem em pessoas que são pastores e obreiros que se candidatam a cargos políticos. Eu vou ficando por aqui, fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Tchau, tchau.